Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o JF Entrevista, programa semanal da JF TV, em que abordamos os mais diversos assuntos. Nosso tema de hoje é a inteligência artificial e seus impactos na sociedade e na educação. Nosso convidado é Vitor Hugo Vidal Rangel Júnior, formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFJF, mestre pela UFV, professor universitário e atual diretor-geral da Faculdade Ensine, instituição que lançou o primeiro curso em Inteligência Artificial em Juiz de Fora. Conosco nessa entrevista, o coordenador da JF TV, jornalista Vitor Carneiro. Muito obrigada, Vitor Hugo, por sua participação. Vitor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ô, Vitor Hugo, vamos chamar de Vitor e Vitor Hugo, né? Perfeito. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse explicando para a gente como é que o senhor determina o que é inteligência artificial e também a inteligência artificial generativa que está chegando, né, mais próximo aí da gente. Perfeito. Bom, prazer, pessoal. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui tendo esse papo. A inteligência artificial é quando o computador nos ajuda na tomada de decisão. Quando nós temos uma quantidade de dados muito grande, que humanamente é impossível para perceber alguma coisa com essa massa de dados. Por exemplo, se nós queremos fazer um algoritmo de construção de uma casa, é um algoritmo complexo, onde um bom programador faz, né? Eu vou abrir um buraco, a máquina vai abrir o buraco, a máquina vai colocar o concreto, a máquina vai fazer os tijolos e tal. É complexo, mas é uma programação. Quando a gente passa num reconhecimento facial, onde nós temos muitos dados diferentes do rosto de cada um de nós, para perceber quem é quem, aí já é ciência de dados, e aí sim é o conceito mais avançado de inteligência artificial. Quando a gente tem essa grande manipulação, porque para fazer essa manipulação, nós precisamos de vários recursos matemáticos. Já a inteligência generativa, ela está vindo para conversar com a gente. Né? Ela já chegou num passo de ter uma leitura de uma grande quantidade de informação, tipo o ChatGPT, por exemplo, ele já mapeou 300 mil palavras do alfabeto português e faz as conexões a partir dessas palavras com recursos matemáticos. Então vão se criando imagens, vão se criando textos com esse recurso por trás. É interessante a gente falando de educação, né? Primeiro, agradecer a sua presença aqui na JF TV, né? É um prazer estar com vocês aqui. A gente entrou no contexto agora da Lei 15.100, né? Na lei federal, que exclui das escolas, restringe o uso de celular durante as aulas. Nesse contexto da inteligência artificial na educação, do próprio ensino à distância também, que é uma das suas ações hoje em dia, do seu ramo de trabalho, como é que você avalia esse processo? Né? A gente deveria repensar o uso do celular, agora com o ChatGPT respondendo alguns trabalhos escolares. Isso é um problema? É uma solução? Como é que você diria que deve haver esse equilíbrio entre educação e o uso das telas? É muito triste quando a gente precisa de uma lei para regular a relação do professor com seus alunos em sala de aula. Mas, infelizmente, foi preciso. A forma como a nossa sociedade está educando as crianças, né, cada vez mais egoístas, individualistas, os pais com o medo da violência escolar e dando guarda para o aluno estar utilizando o celular em sala de aula, o pai ligando para saber se o filho está na escola no meio de uma aula que ele deveria estar lá. Né? Antigamente você ligava para a secretaria da escola para perguntar se o filho está lá. Hoje já liga para falar com o filho e quer falar com o filho em sala de aula. Então, sim, sem o apoio da família, fica impossível do professor controlar o que acontece em sala. Porque uma educação de qualidade, ela só acontece quando você tem um professor empenhado, uma família empenhada e uma sociedade empenhada. Né? Nós temos aí indicadores no Piauí, que é uma pobreza danada, com bons índices de educação em diversas escolas lá, ou nós temos também no Ceará, que só funcionou com esse tripé. Sociedade, família e a comunidade escolar. E a comunidade escolar ela está isolada em muitos cantos, Brasil afora. E essa lei vem para resguardar, dizendo, não pode, pronto, acabou. Mas a própria lei diz que se a escola quiser usar, a escola pode liberar o uso.
Então, e assim, não tem como não ensinar os nossos jovens como utilizar o ChatGPT com seriedade. Porque é uma ferramenta legal, é muito bacana, mas, por outro lado, ele não pode ser o detentor do seu conhecimento, né? Você precisa também aprender, né? E, assim, um dos maiores problemas da inteligência artificial é a gente fazê-la de muleta. A humanidade chegou até aqui porque o nosso cérebro ele é plástico. Ele vai criando soluções para resolver problemas. A partir do momento em que fala assim, eu tenho um problema, ChatGPT, qual é a resposta? A resposta é essa. Pô, tá beleza? O cérebro, ele entende que ele quer guardar, ele quer conservar energia. Ele entende que está resolvido, pô, tá resolvido. Vou guardar energia, não vou fazer. Aí eu vou de novo, tá resolvido, não vou me movimentar. Vou de novo, movimentar. Na hora que eu tenho que movimentar, ele já acostumou a não movimentar. E aí você já não consegue aprender. E aí as crianças, na fase de formação que estão, se elas não forem esticadas ali ao fogo alto que forja o aço bom, vamos ter adultos medíocres. Então, de fato, é uma discussão muito séria esse limite. Nesse primeiro bloco, a gente está falando mais de educação, né? Vamos falar de trabalho depois. Mas na educação hoje, como que o ChatGPT e a inteligência artificial, outros, né, que estão surgindo, podem ser usados de forma positiva dentro da sala de aula? Como ele pode ajudar, não ser a muleta, mas ser bem aproveitado, que é o que a gente precisa fazer com a tecnologia. Não é ignorá-la, nem, né, usar de forma negativa, mas fazer com que aquilo ali seja um aporte, né, para a boa educação. Sim. Olha, a coordenação pode utilizar, os professores, os alunos. Outro dia eu vi uma expressão que a inteligência artificial é como se fosse o cinto do Batman, com um monte de utilidade surpreendente que te atende. A palavra inteligência artificial é uma palavra marqueteira, né? Daqui a pouco vamos estar chamando de outro nome, igual inteligência generativa, já virou aí. Outro dia eu vi uma expressão que ela deveria chamar inteligência ampliada, desculpa, porque ela amplia o nosso potencial de trabalho, né? Um jornalista faz um texto hoje com a inteligência artificial muito mais rápido do que fazia. Um professor pode fazer provas muito mais rápido do que fazia. Um professor pode personalizar trabalhos de reforço em cima de um diagnóstico de resultados de vários alunos com muito mais facilidade. A coordenação da escola pode ter um panorama de como está cada turma, como está cada aluno, o que esse aluno precisa e qual é a tarefa de reforço desse aluno com muito mais agilidade. O aluno sozinho em casa pode pedir para o ChatGPT esclarecer uma dúvida de uma questão que ele errou e perguntar para ele por que ele errou e qual é o caminho correto. Então dá para todo mundo se aproveitar disso com seriedade e tendo a preocupação que nós temos que ser mais inteligentes a cada dia e não mais confortáveis com a resposta que ele nos dá a cada dia. Porque a inteligência artificial, ela alucina, que é o termo utilizado, né? Que é quando ela erra. Porque ela vai te dar uma resposta. E se essa resposta, ela pode estar errada, ela pode estar enviesada, ela pode ser uma resposta racista, ela pode ser uma resposta preconceituosa. Porque é difícil dentro do algoritmo descobrir a origem desse problema. Nem sempre se faz. Tanto que o Google, na última apresentação dele, colocou que depois da resposta, antes da resposta ser apresentada, o algoritmo confere se a resposta deve ir para frente. Porque ele já não sabe mais dentro do algoritmo dele o que gerou a resposta preconceituosa, por exemplo. Então ele preferiu, foi mais fácil criar um filtro antes da resposta final do que entender o tamanho do algoritmo que já está virando desses softwares. É interessante você falar na educação, aplicação da IA, porque quando a gente entra no site ou baixa aplicativo, né, de um bot como o ChatGPT, que é o mais famoso, a gente está vendo só a pontinha do iceberg, né? Por trás tem um desenvolvimento e os prompts de comando mesmo muito maiores do que estão ali. O dia a dia de um aluno, né, de uma faculdade de inteligência artificial, como foi, né, como está sendo a experiência aqui em Juiz de Fora. Como é que é? Ele senta na mesa, eu sei que ele não conversa com o robô, mas de certa forma ele instrui, né, uma inteligência a fazer esse papel, né? Como é que funciona esse dia a dia do aluno? O
Os trabalhadores de hoje, assim, nós vamos dividir a sociedade economicamente ativa em 2 tipos de profissionais. Os profissionais que usam a inteligência artificial no seu dia a dia, como vou usar o ChatGPT para fazer um texto, vou usar o recurso do Photoshop para fazer uma imagem ou o que for. E vão existir os profissionais que desenvolvem essas tecnologias. O nosso aluno, ele está sendo preparado para desenvolver essa tecnologia. E nesse preparo é uma caminhada longa. Primeiro, a gente ensina os nossos alunos toda a bagagem matemática necessária. São mais de 20 bagagens necessárias. Na verdade, depende do recurso matemático que você quer utilizar para aquela solução. Por exemplo, você usa álgebra linear para simular o Waze, por exemplo, para tráfego de rotas. Né? Estatística para o WhatsApp quando vai fazer a proposta da próxima palavra. Né? Então, nosso aluno vai passando por todas essas matemáticas para poder estar desenvolvendo esses recursos. Mas já no primeiro período, eles aprendem a programar, aprendem banco de dados, análise exploratória, para fazer já pequenas manipulações de grandes dados. E para além desses alunos que estão sendo preparados para isso, vamos falar da educação de maneira geral, né? Como é que os professores, né, os docentes estão lidando com isso, né? Eu que também sou professora, a gente fica nessa angústia, né? Dos alunos das novas gerações que chegam muitas vezes sabendo até mais, mas a gente tem uma experiência, a gente tem a nossa bagagem humana, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa disputa? Você vê uma certa disputa, não só nos professores, mas como estamos falando de educação principalmente agora, como é que você vê as profissões e a inteligência artificial? O professor está sendo muito demandado, né? A gente que trabalha com docência faz parte a verificação do aprendizado. E essa verificação do aprendizado é cada vez mais difícil, com o aluno que quer colar, utilizar desse tipo de recurso. Então, isso demanda do corpo docente de hoje uma criatividade muito grande para fazer trabalhos que o ChatGPT não ajude os alunos. Então, por exemplo, dinâmicas de grupo, né? Trabalhos com artefatos mais complexos. Trabalho em sala de aula, né? Não tem trabalho para casa, não mais, né? Só em sala de aula. Menos trabalho para casa. Correlações de situações do nosso dia a dia. Né? Porque o ChatGPT ele é alimentado com as coisas que estão na internet. Não está falando necessariamente da nossa esquina. Então, quando você pega casos mais próximos, assim, você consegue dificultar um pouquinho a vida do aluno malandro que não percebeu ainda a importância do aprendizado. E a gente tem essa linguagem específica do ChatGPT e do Gemini, né? Não sei se pode falar Gemini ou Gemini, não sei como é que a gente fala, e agora o DeepSeek. Eles têm uma linguagem específica que a gente que é professor também vai perceber que aquilo ali não é característico do estilo do aluno, vamos dizer assim, no caso de um texto, né, professor? Um aluno muito preguiçoso, né? Copia e cola do que está na inteligência artificial. Mas um aluno espertinho pode pedir para a inteligência artificial refazer o texto como se fosse um aluno. Tanto que quando você começa a fazer o algoritmo, a configuração do ChatGPT, você pode dizer, olha, eu sou um jovem de tantos anos, uso gíria, gosto de tal música, responda como se fosse eu, e aí sai com tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo. E eu sei que é eu e cada um perguntando, mas a gente vai... É caro, porque a gente usa, em geral, a gente usa o livre, né? O ChatGPT e todos os outros que estão aí para serem usados mais livremente. Todo mundo usa dessa maneira. Mas para você ter os níveis mais avançados, ainda é caro, isso vai melhorar? Como é que vai ser isso? Como é que você vê essa projeção aí? Olha, o desenvolvimento, a manipulação, a organização de grandes dados, ela é cara. Ela consome muita energia. Nós temos lá um acordo com a Microsoft específico para a área educacional, para poder ser viável aos alunos fazerem as configurações, utilizarem os servidores com os equipamentos da NVIDIA, né, para que fazem a diferença de hoje, que eles fazem muitas contas ao mesmo tempo. Então consegue uma agilidade maior e ainda você alimentar uma inteligência artificial robusta não é barato ainda não. A gente já só de energia elétrica, a inteligência artificial já consome 6% da energia do mundo. E isso vem crescendo. Nesse contexto, né?
as aplicações da IA para o serviço público, até de educação mesmo, você vê isso no futuro como sendo uma norma, ou você acha que o poder público ainda está demorando para entrar nesse processo da chamada inteligência generativa, né, o termo do... O poder público no Brasil, ele naturalmente é muito mais conservador em suas mudanças, né? Nós não temos um serviço público ágil como na iniciativa privada, mas é um caminho sem volta. O aumento de produtividade, né? Provavelmente um colaborador do serviço público que começar hoje, ele vai ter uma produtividade, já usando inteligência artificial, vai ter uma produtividade de 5, 6 funcionários. E as contas estão aí que a gente está todo mundo precisando ser mais eficiente nas contas. Então vai ser muito natural o serviço público usar. Já usamos muito na área de segurança, né? Nas câmeras de acompanhamento de rua. Monitoramento, né? Que localiza fugitivos da justiça. Você citou Piauí e Ceará, né, educação, que não fazem muitas vezes uso só da tecnologia. Você tem avaliação de como está a educação pública no Brasil em relação à privada? E como é que Minas Gerais e própria situação de Juiz de Fora em relação a essa educação, ao uso da tecnologia? Até porque hoje os alunos se interessam mais pela escola quando tem essa tecnologia, né, professor? Sim. A comparação entre o ensino público e o ensino privado, ela é muito desigual. Primeiro que o privado, muitas vezes, tem mais recurso para estar fazendo. E o ensino público, ele é muito grande. E como ele é muito grande, nós temos escolas muito carentes, como temos escolas de excelência. Só que no mesmo bolo, acaba que parece que tudo é ruim. Mas não é verdade. Nós temos boas escolas públicas na nossa cidade. Nós temos lá um mapa dos medalhistas da UBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática, por escola, separado de escola pública, escola particular, escola federal, escola estadual, escola municipal. E nós temos excelentes escolas públicas bem competitivas. Mas, na média, a escola particular realmente ainda consegue um grande distanciamento. Você estava conversando com a gente antes que aí, na verdade, é matemática, né? É a aplicação da matemática. Explica para a gente, que não é da área, né, científica e nem de exatas, o que seria essa ciência que, ao mesmo tempo, nos revela tantas coisas do social, né, de questões até de outros países mesmo, e, ao mesmo tempo, é de números, né? Ali é um número que tá buscando as respostas e nos passando, né? Vitor, é uma pena como nós ensinamos matemática no colégio. A matemática, para muitos, é uma sopa de letrinha que não significa nada. Muitos alunos estudam lá a área do retângulo sem nunca imaginar que pode ser a área do quarto que ele dorme, a área da casa que ele mora, né? Então, a distância, a baixa qualidade do nosso ensino de matemática nos dificulta a entender o que isso tem a ver com inteligência artificial. Por exemplo, se eu tenho estou desenvolvendo um remédio, eu tenho 30 pessoas que tomaram, 30 mil pessoas que tomaram a dose de medicamento. E eu analisei 8 a 10 fatores de cada um deles. E eu quero saber qual é o resultado médio desse pessoal. É uma forma de análise linear de distância da reta aos pontos. Então a gente consegue descobrir qual é a dose necessária. O ChatGPT, por exemplo, eles pegaram essas 300 mil palavras e fizeram uma nuvem, tipo uma nuvem assim que tem no céu mesmo de palavras, juntaram as de sentidos mais próximos e fazem contas do eixo à distância em cada uma delas para decidir qual é a de menor distância que vai ser a palavra que vai aparecer depois da outra. Então, o próprio Waze também, com a matemática que tem lá para fazer os trajetos mais eficientes. São dezenas de técnicas matemáticas que vão se misturando hoje em dia para se chegar. Nós estamos conversando com o professor Vitor Hugo, falando de inteligência artificial, falamos principalmente da educação nesse bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar falando de saúde, da sociedade, de trabalho, tudo que vai ter e já tem a influência da IA. É só um minuto, não sai daí.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando de inteligência artificial. Conosco nos estúdios o professor Vitor Hugo e também Vitor Carneiro, jornalista que participa conosco dessa entrevista. E é ele quem começa esse bloco, Vitor. Bem, né? A gente sempre fala de Juiz de Fora, que é pioneiro em vários quesitos, né? E o Vitor Hugo agora é o primeiro curso de inteligência artificial da cidade. Mas eu quero retomar um pioneirismo mais antigo nosso, talvez que a gente celebre pouco, né? Que Juiz de Fora foi uma das primeiras cidades a ter, na América Latina, energia elétrica. Né? Os primeiros registros de lâmpadas aqui foi de 1889. Né? Depois, lógico que demorou um tempo para pegar mais, mas é um pioneirismo nosso que a gente tem que reforçar sempre. E a figura que tinha, né, antigamente, antes dessa tecnologia, eram os acendedores de lampião. Né? Na Rua Alfa tinha vários lampiões, vinha uma pessoa todo dia à noite acendendo com fósforo, com uma chama ali. E esse foi um profissional que ficou, né? Não temos mais acendedores de lampião na cidade, não temos mais operadores de mimeógrafo, né, que era o antigo Xerox. Né? Agora, né, levando para o contexto da IA, a gente teremos profissões no futuro que serão extintas? Ou você acha que o caminho, na verdade, será o aprimoramento, né, dos ofícios já existentes? O aprimoramento, com certeza. Surge novas, com certeza. Algumas podem, não vou dizer diminuir, não vou dizer sumir do mapa. Né? Igual o pessoal fala, não vai ser mais preciso de advogado porque a inteligência artificial vai fazer o processo direitinho, vai estudar a jurisprudência e vai fazer a proposta. Não, você sempre vai precisar de um advogado para orientar o cliente, para passar confiança, para conferir se o que está sendo feito é razoável. Então, o sumir de alguma profissão dessas clássicas, eu acho muito difícil. Elas vão ter um aumento de produtividade muito grande, uma acessibilidade para milhões de pessoas que não têm acesso a elas vão passar a ter. Né? Igual quantas pessoas na nossa cidade têm acesso a um advogado. Né? Então, com essa acessibilidade, mais gente vai poder entrar nessa nova economia. Eu sou muito entusiasta do que vem por aí. Eu não imagino esse ambiente de gente desempregada, triste, excluída no processo. Não. Mas algumas pessoas são negativistas nesse sentido, até porque o uso exploratório, né? Pessoas que vêm substituindo os profissionais e achando que a máquina pode fazer esse serviço, né, professor? Isso já existe? O senhor acha que isso vai mudar de alguma maneira? É preciso a gente saber separar aí o joio do trigo? Olha, a inteligência artificial, ela vai aumentar a produtividade. Aí tem gente que imagina, então já que vai aumentar a produtividade, eu vou demitir alguém. Se eu tenho 2 colaboradores com a inteligência artificial, eu posso ter 1. Legal. Só que o que leva o progresso é a criatividade. A inteligência artificial, ela não é criativa. Ela precisa de gente para ter a criatividade, para surgir coisas novas. Lembrando, gente, que a inteligência artificial, ela sempre olha para o passado. Ela não tem a capacidade de olhar para o futuro. Ela pode chutar alguma coisa do futuro, fazer uma previsão de futuro, que você tem aí a análise preditiva, mas é em cima de tudo do passado. Quem cria algo do zero, do nada, somos nós, seres humanos. Então isso ela não vai substituir. Só que a mesma forma, a hora que você imagina que nas empresas, com o aumento da produtividade, vai diminuir o funcionário, com esse aumento de produtividade, você vai ter muito mais coisas para fazer. Porque, além do aumento de produtividade, vai nos dar o aumento da informação e informação de qualidade. Vamos trazer um exemplo da nossa área do jornalismo. Há um grande temor na área de jornalismo, que já é uma área que já há uma sobrecarga, né, de diminuição de redações. Já é essa preocupação, porque o ChatGPT faz o texto. Mas o ChatGPT não faz jornalismo investigativo, né, professor? Não faz jornalismo investigativo, não faz um bom texto com um roteiro instigante. Não entrevista ninguém. Não entrevista ninguém, não tira o melhor do entrevistado. O mundo que está se abrindo aí, de fato, é um mundo muito novo. E um mundo novo assusta. Só que da mesma forma em que o jornalista vai ter mais produtividade, o editor vai ter muito mais informações para poder ter insights de novas pautas. E o jornalista vai poder fazer mais pautas com as informações que nós vamos ter.
Mas como trabalhar isso que a inteligência artificial traz numa sociedade que, não sei se isso aí seria uma opinião própria, que está se aprofundando pouco nas coisas. Uma sociedade que basta, por exemplo, a manchete e a pessoa já sai divagando e falando, né? Discursando em cima daquilo que não é aprofundado. Esse é o problema. Gente burra vai ficar mais burra. Não tem escapatória. Agora. Achando que é inteligente, né? Gente burra vai ficar mais burra achando que é inteligente. Né? E gente inteligente pode ficar muito mais inteligente com ela. Então, sim, a gente pode ter aí um distanciamento da capacidade intelectual das pessoas muito grande. Esse realmente é um perigo que já está acontecendo. Que é o papo da muleta, né? Se você acha que aquilo ali é suficiente para você, o seu cérebro naturalmente vai ser preguiçoso e vai ficar cada vez menos competente nas coisas. É interessante pensar que a nossa, né, fomos os últimos da geração nossas de começar fora da tecnologia, né? Nós começamos ainda, computadores eram algo raro, depois foi se popularizando. Esses novos profissionais agora que estão entrando no curso, que estão entrando no mercado de trabalho, você acha que o fato de não ter pesquisado numa Barça antigamente, o verbete que ele precisava, essa falta de uma curiosidade de você ir a campo descobrir alguma coisa, pode prejudicar no uso do ChatGPT, já que ele vai te dar, entre aspas, tudo pronto? Olha, quanto menos repertório de linguagem você tem, menos você extrai do ChatGPT ou menos ele te entende. Então, nós estamos vendo os profissionais com mais tempo de casa, com mais leitura, com mais vocabulário, estão operando a inteligência artificial com muito mais eficiência do que a moçada nova que tem um linguajar mais raso. Isso é um fato, já está comprovado. Agora, para o desenvolvimento das novas tecnologias, você de fato não precisava ter visto a Barça antes, não. O que você precisa é sentar a bunda na cadeira e fazer cálculos matemáticos. Ter uma boa fluência na matemática. E como é que está esse desenvolvimento? O senhor falou no bloco anterior, mas como é que está o Brasil, como é que está Minas, como é que está esse, né? A gente tem aí hoje os gigantes, né? A gente tem os Estados Unidos, que começou com todos os aplicativos e toda a inteligência artificial. Entrou uma guerra aí, já antecipando, que a gente ia discutir no próximo bloco, mas entrou aí a DeepSeek, entrou a China nessa guerra. Como é que está o Brasil nessa guerra, né? O que a gente pode dizer a esse respeito? Olha, o Brasil tem muita coisa. Né? Nós temos muitas universidades produzindo tecnologia. O que nós não conseguimos é fazer essa tecnologia virar dinheiro. Não é proporcional à quantidade de coisas que nós já estudamos, desenvolvemos e que chegou no mercado. Então, como nós temos ainda uma distância muito grande da academia com os investidores, com os empreendedores, nós estamos ficando para trás. Tem muita coisa, mas não está no mercado e ainda não é suficiente. Tanto que a gente quase não usa no nosso dia a dia uma tecnologia própria nossa de inteligência artificial. E a gente falou, né, no intervalo aqui do bloco, sobre a questão da responsabilidade que essa nova tecnologia pede, né? A gente está em uma discussão a nível Parlamento Europeu, né, o próprio Senado americano e aqui no Brasil também sobre como faremos para regulamentar todas as ações de inteligência artificial. Nesse contexto, que a gente está brincando de dicotomia entre a liberdade e a segurança, qual você acha que é o caminho? Né? Uma pergunta de... Você vê $1 milhão, de um bilhão, veloz, de $1 né? bilhão. Ou a gente ter essa consciência, né, de que é preciso travar um pouco. É uma decisão muito difícil. A missão dos legisladores, se eles errarem a mão, nosso país fica num atraso muito grande. Né? Hoje nós já vemos aí um atraso grande em pesquisa clínica, que a nossa legislação é mais austera que muitos países, e a gente acaba comprando medicamento de fora, porque aqui não se consegue fazer os testes necessários. É importante tentar um equilíbrio aí do direito autoral, principalmente direito autoral de muitos pesquisadores. A gente vê aí os artistas reclamando, vão piratear minha música, papapá. De fato, é um problema, é um desconforto, só que a gente esquece a comunidade científica nessa discussão, que tem um monte de pesquisas extremamente avançadas, caras, que o país pagou e que tem que ser preservado esse direito autoral também. Não é mole essa discussão que o Congresso Nacional está tendo, não. Um erro de dosagem
pode botar a gente num atraso muito grande. E assim, já vem alguns anos a discussão, agora em dezembro a gente teve uma aprovação no Senado do que seria o marco regulatório da inteligência artificial, como a gente teve lá em 2014 também, o marco regulatório da internet, né, que também já envelheceu, né? E agora a gente tem essa discussão que também está muito polêmica na Câmara, inclusive polarizada, né, por direita e esquerda. Parte acha que você regular é você tirar a liberdade de expressão, enquanto outra parte acha que precisa ter esse freio mesmo, né? Como é que você vê isso? Enquanto isso, as coisas vão rolando e a gente está sem lei e é um perigo, né? É um perigo muito grande. Nós vimos aí deepfakes, né, falando que políticos fizeram sem terem feito, falaram sem ter falado, né? É um caso de polícia muito, muito grande. Inclusive, a gente teve a regulação só para as eleições, né? Quem fizesse deepfake nas eleições de 2024 seria punido, né, de forma, né, exemplar. Mas só ali, né? Então, você pode estar sendo vítima aí de deepfake e nem estar sabendo, né? Sim, nós já temos muitas leis que protegem o cidadão para entrar na justiça ou a polícia agir. Igual quando em colégios as crianças pegam fotos de colegas e fazem montagens deles sem roupa. Isso sempre foi crime, sempre vai ser, e a justiça tem plena condição de agir. Agora, tem um artigo, acho que é o artigo 19, que é do marco regulatório, do marco da internet, que isenta as big techs de responsabilidade nos casos criminais, né, das deepfakes e tantos outros casos. Como é que você vê isso? Isso aí né, a grande questão aí, né? É uma coisa, assim, você punir o dono da ferramenta por causa do uso da ferramenta é igual você punir o dono do carro, é diferente de você punir a fábrica do carro porque alguém bebeu, dirigiu e cometeu um acidente. As coisas têm que ter aí um peso muito proporcional. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a China bombando nos carros elétricos. Os Estados Unidos começou com essa tecnologia. Algumas baterias explodiram. Algumas pessoas morreram. Foram feitas investigações e tal. As empresas americanas tentaram fazer. Um dos departamentos de justiça dos Estados Unidos mandou um e-mail para todos os diretores dessas empresas dizendo, olha, se morrer mais alguém, vocês vão ser presos na prisão perpétua. O que aconteceu? Pararam de E quem é fazer a pesquisa. E quem é que está mandando hoje? Então, assim, é muito delicado quando você vai transferindo... Mas também não responsabilizar as big techs fica muito tranquilo para elas, né? Pode tudo e nós não responsabilizamos por nada. Aí não tem um meio termo, né? Não, é muito difícil. Você viu, assim, a indústria automobilística dos Estados Unidos está aí apanhando horrores da chinesa por causa... Não, temos que regular. É uma decisão muito difícil. Saber essa dosagem correta... E, de fato, algumas pessoas perderam a vida porque a bateria explodiu. Era uma tecnologia que a gente não dominava. E, assim, eram, 20 mil, 30 mil carros, 2 explodiram. Vamos falar um pouco da saúde, né? Como é que está a inteligência artificial na saúde no Brasil e mundialmente? Eu assisti uma palestra em que uma pessoa que estuda inteligência artificial falava, por exemplo, das imagens, né? A medicina de imagem, que vai ser muito precisa, né? Então, hoje é um médico que olha e fala, não, você está com uma manchinha aqui, você pode estar com câncer, com alguma coisa, vai haver precisão, e como é que vai ser isso, né? Você que lida diretamente com isso, é muito importante na medicina, como é que você vê o futuro? Está mudando tudo. A mudança está tão grande que até hoje, para a produção de medicamentos, você tem mais nova organização de dados do que novos testes clínicos. E nós já testamos tanta gente, e não vários medicamentos para várias coisas em muitas pessoas. E agora a gente tem um olhar novo para essa massa de dados, extrair novas soluções, né, medicamentos serem percebidos que, além de ser bom para uma coisa, ser também boa para outra. Então, isso está agilizando muito a nossa produção de novos medicamentos. Na área de imagem, então, nem se fala,
Porque a inteligência artificial trabalha com comparação em massa. Então você tem vários diagnósticos já pré-feitos. Ó, esse aqui é câncer, esse é câncer, esse é câncer, assim, esse é assim, assado. E aí o repertório que ela tem para ajudar os médicos é inimaginável. É como se o médico que faz 10 mil consultas durante toda a vida fizesse 300 mil, 400 mil, né? Nesse contexto, no curso, você vê profissionais de outras áreas que não a tecnológica procurando curso, tentando levar conhecimento da IA para sua área? Você percebe isso? Até porque o cientista de dados, ele não trabalha sozinho sem os demais profissionais. Né? O matemático não vai fazer um remédio. Quem vai dizer que aquele remédio é bom, é possível virar um remédio, é um médico, é um farmacêutico. Né? O matemático está ali para ajudá-los. Mas é importante que a outra parte também saiba conversar com o matemático, saiba entender o que ele precisa. Então, a quantidade de profissionais que estão se predispondo a estudar a inteligência artificial para participar dessa conversa. Eu li um artigo no início desse ano que tem uma universidade americana que está com dupla certificação nos seus cursos, medicina e inteligência artificial. O aluno já vai estudar os dois juntos, porque essa separação não vai ter como ter. E na gestão pública, como é que está a inteligência artificial? Eu, às vezes, paro no trânsito e falo, meu Deus, será que não tem inteligência artificial para ver que agora? Carro, né? Aqui está mais movimentado, ali está tranquilo. Como é que você vê isso? Está faltando para a gestão pública também olhar mais para isso? A gente falou aqui da segurança. A Polícia Militar de Minas foi a primeira a usar esse geoprocessamento já há bastante tempo. Então, vem usando a tecnologia. Não sei se houve avanço nessa área de segurança com a inteligência artificial. São Paulo agora também aumentou bastante o número de câmeras, né, na cidade. Sim, mas assim, não só a vigilância, né, mas a inteligência mesmo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você tem acompanhado isso também? Tem muita novidade. Mas elas são pontual em algumas prefeituras, alguns governos. Ainda não derramou para todo mundo não. Porque é caro, porque as pessoas não sabem usar? Caro, difícil de instalar, difícil de alimentar, né? Porque para ela ter graça, ela tem que ser alimentada com os seus dados. Para entender a realidade da prefeitura, do cidadão do Juiz de Fora, tem que ser alimentado com os nossos dados. Né? Então isso é um trabalho de organização grande que gasta. Mas o poder público não vai escapar. Já está usando, né, assim, comissão de segurança, controle de trânsito em alguns lugares já é feito. Na saúde, no processo de regulação, distribuição de remédios, de vacina. Vai ser muito natural. E a gente cai de novo naquela dicotomia, né, entre quem vai cuidar dos nossos dados. É a mesma pessoa que vai cuidar... Quem vai ser o critério usado para o meu dado ir para esse banco de dados? Né? Eu autorizei isso? É uma confusão. O algoritmo é colocado como sendo o grande vilão, né? E não é. Mas a ideia é ajudar. Por exemplo, quando a gente entra no iFood, ele indica uma promoção pra gente, em cima do nosso gosto. Tá legal, né? Quando a gente pega o Uber, né? Porque ele já mostra, já sabe que no seu horário, você tá indo pro trabalho, então tá aqui o endereço. O Uber já te conhece, é uma invasão. Isso vai acontecendo. Eu vi uma empresa na China que ela agora ela entrega e depois vende. Você está na sua casa, chega lá uma televisão para você e você compra ou não. Você quer isso? 78% das entregas compram. 78%. De tanto que já vão adivinhando o hábito da pessoa. Essa pessoa está precisando de uma televisão. Vamos falar disso no próximo bloco, desse futuro, né? Esse futuro ameaçador, né? Vamos falar um pouco mais disso e das grandes empresas aí. É só um minuto, a gente já volta, estamos conversando aqui sobre inteligência artificial. Até já.
Estamos de volta com o JF Entrevista, falando de inteligência artificial. Conosco aqui nos estúdios, o professor Vitor Hugo. O Vitor, que é o Carneiro, vai começar esse programa, essa bloco novamente, Vitor. A gente estava conversando aqui no intervalo, brincando, porque existe, as previsões do passado em relação à tecnologia estão sendo até superadas, né? Chega ao ponto que os antigos escritores pensavam e estava sendo superada. E tem, acho que o mais famoso deles, o percussor, é o Isaac Asimov, que tem livros como Eu, Robô, Fundação, que falavam dessa tecnologia que hoje a gente está no nosso celular. Nesse contexto, a gente tem as três regras da robótica que regem, nesse universo distópico, a relação dos robôs, e trazendo para cá agora, a nova tecnologia de AI pode nos dominar? Como é que é esse contexto? Ela é perigosa? Até que ponto a gente consegue segurar essa evolução, Olha, que ela vai estar presente no nosso dia a dia, vai. Se ela vai destruir o mundo? Não vai. Se o botão da bomba atômica você deixar na mão de um macaco, uma hora ele vai apertar. Se deixar o botão da bomba atômica para a inteligência artificial escolher, ela também pode apertar. Então, sim, quem tem o meio não deixar livre a escolha do outro, Então, acho que a humanidade sabe o limite de até onde a gente pode chegar e dificilmente vamos ser surpreendidos com De Volta do Futuro aí. Então, perguntando de forma mais clara, o robô, como a gente via nos filmes, não vai nos dominar, a gente não vai estar ali. Mas, de certa forma, só falta ler a nossa mente, porque a nossa voz, o celular já decodifica, Aquilo que a gente está falando aqui, se o celular estiver ligado ao lado, vai aparecer para mim os algoritmos todos. A gente falava aqui, vamos falar de Paris, certamente vai aparecer Paris no meu celular, Como é que é isso? A tecnologia vai rastreando tudo que a gente faz na vida, A inteligência do Facebook, Instagram, YouTube para vender algo para a gente, para nos manter engajados, gostando daquele material, eles aproveitam informações de tudo que a gente faz, fala, anda. Tudo fica registrado, manipulado para o nosso conforto. A gente vê o algoritmo como um vilão, como alguém que está aqui para invadir a nossa privacidade. Mas esquece que é muito bom quando a gente chega em casa, passamos aqui conversando da beleza de Paris, chegar em casa, olha, tem um vídeo de Paris aqui para mim ver. Não é confortável? Não é bom? A gente não precisa também demonizar toda essa qualidade desse serviço. Parece invasivo? Parece invasivo. Mas o objetivo por trás disso é nos ajudar, é nos agradar. Mas vê isso também como uma vigilância, o livro 1984, do George Orwell, já falava, o BBB, já falava desse grande irmão, dessa vigilância. A gente já vive isso? Certamente. A gente já vive isso, e há muito tempo. Então, pode dizer que há mais de 15 anos a gente já vive isso tranquilamente. Agora, se você quer escapar disso, você pode escapar disso. É só você usar o seu telefone só para ligar, não usar o WhatsApp, desligar o GPS dele, isso não é não possível, entrar em rede social, não usar os serviços das Big Techs. E aí você não vai ser rastreado. Você usar só dinheiro vivo, não usar Pix, não usar cartão de crédito. Aí não tem problema. Se você quiser viver igual aos anos 80, você tem esse direito. Agora, legal viver que nem os anos 80? Vai usar um Zap, fazer uma videotransferência, pegar um vídeo no YouTube? Não tem como. E falando de um apocalipse, não esse, das máquinas, mas um meio econômico que acabou de acontecer, na última semana, que foi o caso da DeepSeek, uma empresa chinesa que desenvolveu uma IA muito mais, pelo que contam os especialistas, muito mais passível de testes e de programação aberta do que a própria OpenAI com o ChatGPT. Conta pra gente como é que foi isso, assim, como é que a comunidade de tecnologia recebeu essa notícia. E muito mais barata, feita com a tecnologia muito mais... Sim. O futuro é DeepSeek mesmo? Como é que Cara, ninguém sabe, assim, acho que o mais legal do DeepSeek é para nós brasileiros. Foi um recado pra gente. Se a China conseguiu fazer com os seus habitantes ali, a equipe do DeepSeek, nenhuma estudou na Europa, ninguém estudou nos Estados Unidos. Por que a gente não consegue fazer também?
né? Antes a gente via a inteligência artificial com tudo muito bilionário, tudo muito caríssimo, e bilionário em dólar ainda, né? Que é bem mais difícil. E aí foi mostrado que, poxa, que o talento pode ter o seu lugar no mercado de tecnologia. Então, acho que para nós brasileiros o DeepSeek foi muito interessante. Mas, de fato, há uma guerra aí entre a China e os Estados Unidos para ver quem vai ser aí o pujante nessa área. Isso é um alento para a pesquisa acadêmica mundial, o fato de outro país, né, que claro, é uma potência, mas que não vem, né, que não os Estados Unidos, para que outros países também possam fazer, para que possa haver estudos nessa área também? Sim, é um alento a saber que a gente também pode, né? Também é uma preocupação saber que outros também podem, porque o que vai vir por aí a gente não sabe. E assim, os Estados Unidos, por todos os defeitos que seja, defende um processo democrático, amplo, aberto, e a China tem o seu jeito particular de ser, que aos nossos olhos a gente estranha bastante. Então é confuso saber para qual lado torcer. O bom seria entrar no jogo e sair da torcida e ser um player ali para entrar e fazer o gol e dominar o mercado. Com o país que a gente tem, com a riqueza que a gente tem, com a juventude que a gente sim tem condições de entrar nesse mundo com seriedade. Vamos falar do povo, né? Do povo brasileiro, do povo gestorando. As pessoas precisam dessa educação digital, precisam de estar melhor preparadas para isso, né? Você brincava aí, se você não quiser ser rastreado, não use Pix, não use... Mas todo mundo usa e a gente tem hoje um etarismo claro em se falando da questão digital, né, professor? Tem sim, mas a gente tem que engolir seco esse etarismo e botar todo mundo na roda para sermos competitivos de verdade. O país precisa, segundo o próprio Google, de 700 mil profissionais de tecnologia até 2027. Se a gente não fizer uma requalificação do pessoal de mais idade e uma qualificação de quem está chegando agora no mercado de trabalho, nós não vamos ter essa quantidade de gente que a gente precisa. E essa é uma análise do Google. A Microsoft, ela considera que toda empresa vai ser uma empresa de software. Para a Microsoft, você não vai mais contratar uma empresa de software e botar na sua empresa para ela te ajudar a administrar. Você vai desenvolver a sua. Por quê? Se você quer ser... Como você vai ser competitivo se você usa se você faz da mesma forma que o outro, que o seu concorrente? Né? Se a gente lança nota, imagina o caso de uma escola, eu lanço nota igual ao outro, eu registro professor igual ao outro, eu dou aula igual ao outro, por que alguém vai escolher a mim ou a outra instituição? Né? Então, cada empresa vai acabar desenvolvendo a sua própria tecnologia para ser particular, para ser própria e para ser competitiva. E aí, gente, 700 mil pessoas serão poucos. Vamos precisar de muito mais brasileiros entrando nessa seara. E tem como reduzir esse etarismo? Ou os mais velhos têm que entender que tem que entrar nisso aí, que tem que fazer cursos, né, que tem que se especializar, que não tem como negar a tecnologia? Não, e assim, os melhores empregos, os melhores remunerados vão estar nessa área. Então, se você tem 18 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos e se vê ainda produtivo, você pode entrar nessa área, essa área também é para você. E como ela é uma área que no Brasil ela não é regulada, a tecnologia não é uma área regulada por lei, tipo a medicina, a arquitetura ou o direito. Né? Se você quer ser engenheiro, você tem que fazer um curso de engenharia, ter o registro no conselho para você poder trabalhar, como assim é a OAB e entre outras. Tecnologia não, tecnologia é você saber resolver o problema. Então, se você já sabe resolver o problema, tem um emprego ali na porta te esperando. Fora o pessoal que já trabalha daqui, mundo afora. Né? Foi feita uma pesquisa para políticas públicas há uns anos atrás, que cerca de 20% só dos alunos de cursos de tecnologia se formam. Que isso, em tese, você para pensar, né? A evasão escolar está muito grande, não estamos conseguindo formar eles. Você pensa um desestímulo no setor. Mas a verdade é que é tão bom o ramo que a maioria é empregado antes da formatura e acaba saindo da faculdade para trabalhar de fato.
Nesse contexto, assim, se você desse um conselho para o gestor público, né, tendo em vista que a gente está no canal público aqui, qual o primeiro passo para estimular essa geração nova, ou até mesmo o pessoal de outras gerações, a trabalhar com tecnologia? E as universidades, né, tanto pública quanto particulares, estarem cientes e mais próximos desse mercado. Talvez pela extensão, né, por projeto extensionista, eu não sei qual seria o caminho, né? Assim, é uma pena essa moçada largar o curso, porque já aprendeu a resolver um problema. Porque na tecnologia, nós temos problemas básicos e problemas muito complexos para ser resolvidos. Né? A medicina é hoje como se fosse... A tecnologia é como se fosse a medicina. Você tem o médico ortopedista, ginecologista, pediatra e tal. E na tecnologia você tem o programador de front-end, o analista de segurança, o engenheiro de segurança, o cientista de dados, analista de dados. Você tem muita gente. Quando você sai da faculdade, antes de formar, você perde a oportunidade de aprender a resolver problemas complexos. Então, assim, se você está estudando programação, termina o curso. Vivencie toda a experiência, porque vai ter oportunidades profissionais melhores para quem concluiu o curso. Uma empresa dificilmente promove para ser executivo, liderança, uma pessoa que não tenha sido formada. Porque qualquer colaborador pode errar. Se você é do RH e contrata uma pessoa para ser uma liderança que não é formado, e quando essa pessoa, se ela cometeu um erro, quem contratou está com o dele na reta. Pô, se contratou também alguém que nem formado é. Então, sim, e o que acontece? Essa lenda de que você não precisa formar está fazendo uma massa de jovens mal remunerados, ou que poderiam ser melhores remunerados. Posições sêniores normalmente são pessoas formadas. Formadas, pós-graduadas, né, dependendo de algumas empresas, não contratam sem ser mestrado, sem ter doutorado, né, porque como vai administrar com questões complexas. Porque o ensino, ele prova que você tem a tenacidade para enfrentar questões complexas. Não é gostoso acabar os 4 anos numa faculdade. Né? Assim, é um período ali penoso. Todo mundo, para concluir 4, 5 ou 6 anos, que seja de acordo com o seu curso, a partir de 2 anos, né, já temos graduações no Brasil, são anos sofridos de dedicação. E essa dedicação te coloca um profissional de mais resiliência no mercado. Então, não caiam nesse engodo, não. Aí vamos voltar na educação, né? Começamos com a educação e estamos finalizando com a educação. Lembrar que uma graduação não é um curso técnico, não é um cursinho, né? E que a pessoa não está ali, eu falava, né? Muitas vezes o aluno vai saber resolver um pequeno problema mais fácil que o professor. Mas a gente está falando de uma formação humana, de uma formação generalizada, né, professor? Que muitas vezes está esquecida aí por esse aluno que acha que eu consegui resolver isso aqui e aí já estou sabendo mais todo mundo, vou para o mercado. A gente vive muito isso, né? Muitos alunos também que acabam escravos do estágio, né? Sendo explorados no estágio. É o que a gente vê, porque aprenderam a técnica deste momento, que amanhã a técnica vai ser outra, né? E se você não domina de forma mais humana, integral e generalista aquilo ali, você vai ser engolido também, né? Não sei o que o senhor pensa a esse respeito. Vai ser. Né? Como é que o senhor vê isso? Certamente, assim, o ensino superior, ele abre portas. É verdade que no país, com a proliferação dos cursos superiores, a gente perdeu a mão. Tivemos muitos cursos de baixa qualidade, muita gente decepcionada, muita gente endividada. Mas isso não pode nunca desqualificar o trabalho sério de um monte de gente, de um monte de instituição que nós temos aí, que fazem direito a uma boa formação, colocam profissionais diferenciados no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está cada dia mais complexo. Hoje, por exemplo, na educação física, o técnico de futebol que não sabe ciência de dados para ver qual é o melhor jogador para tal situação. Hoje nós já temos análise preditiva para ver se o jogador pode jogar 3 jogos ou 2 jogos sem se machucar, qual que desenvolve melhor em cada posição. Está tudo mais complexo. O técnico também pode entrar num curso? Pode. Existe essa? Pode. Nós até temos um aluno que está estudando matemática e o próximo curso dele vai ser educação física. Ele já é um jovem muito dedicado nessa parte do futebol. Ele tem um grupo de WhatsApp que ele é o comentarista lá com jogadores de seleção brasileira, técnicos, boleiros do ramo, aguardando as análises dele.
ele é nosso aluno de matemática e também vai ser educador físico para estar aí ocupando um mercado diferenciado no futebol, com uma vida e um salário muitas vezes maior que o da maioria dos atletas de alto desempenho. Está explicado então porque eu não fui descoberta pelo um olheiro, né? Porque não tinha na época ainda a inteligência artificial para me ajudar nesse sentido. Você né? tentou ser jogador, não conseguiu, fez jornalismo, né? Não, assim, brincadeira à parte, nesse sentido, né, que você falou de cursos que às vezes as pessoas não terminam ou não têm, ou ficam decepcionadas depois do curso, eu percebo que o mercado para tecnologia é muito abrangente, né? E hoje seria uma aposta mesmo de fato. O que você falaria para um aluno de 18 anos que está vendo a gente aí, às vezes aquela confusão de não saber qual escolha cabal vai ser feita para um curso para o resto da vida, que queira fazer esse curso de tecnologia, né? O que você diria a ele, assim, para incentivá-lo? Olha, não tem erro. Toda a profissão vai mudar para envolver essa área de dados. Já há muito tempo, os dados são um novo petróleo. Para você explorar o petróleo, você gasta de 2 a 20 e poucos dólares por barril. E vende o barril a partir de 100, 150, de vez em quando bate 200. Então você imagina a margem que o petróleo dá. Se os especialistas consideram que os dados são os novos petróleos, vai dar um dinheiro igual uma empresa de petróleo dá. Né? O iFood está aí para provar com a tecnologia que tem. O Uber está aí para provar com a tecnologia que tem. Né? Essa parte de dados, ela está muito mais pujante do que a gente consegue imaginar. Eu vi uma entrevista discutindo sobre o home office com uma diretora do Nubank. E ela falando que quando veio a pandemia foi muito fácil para o Nubank, porque como o Nubank tem sede no Brasil, na Colômbia, no Panamá e em Berlim, foi tranquilo para eles migrarem para as videoconferências. Aí o host lá do podcast perguntou: poxa, que legal, vamos ter Nubank na Europa? Não, vamos ter não. Uai, por que o Nubank tem um escritório na Alemanha? Não, porque nós temos uma parte de ciência de dados que nós não achamos no Brasil, tivemos que contratar na Alemanha e montamos um escritório lá para o pessoal trabalhar. Então, assim, uma empresa brasileira, dos nossos maiores bancos, tendo contratado na Alemanha, porque aqui a gente não tem. Só para a gente encerrar, né, já estamos com o tempo ali, mas essa semana eu fui numa palestra e o palestrante falava que estamos todos perdidos. Né? Que conselho você daria? Né? Ele perguntou dos jovens, eu pergunto para todas as gerações. Né? Neste momento em que a IA chegou e que muitos temem, acho que a grande maioria, né, a maioria teme o que ela vai transformar o mundo, qual é o conselho para todas as gerações com essa chegada da IA generativa? Relaxa e aproveita, porque é muito gostoso. Ela está vindo para ajudar, está vindo para deixar a nossa vida melhor. Gente, olha quantas pessoas têm uma vida difícil. Nós temos 54 milhões de brasileiros no Bolsa Família, né? E o valor do Bolsa Família é um valor baixo. Olha a nossa periferia, o que é que precisa ainda de evoluir. Nós só vamos melhorar a vida deles se aumentar a nossa produtividade. Nós temos muita gente afastada da economia, por fora, sobrevivendo, Deus sabe como. A gente precisa aumentar a nossa produção de alimentos, precisamos aumentar o nosso atendimento médico, precisamos aumentar a nossa educação de qualidade. Tem muita coisa para ser feita e a inteligência artificial, ela é um aliado. Ela não é o vilão. Nós estamos acostumados a ver o algoritmo como sendo o vilão do filme. E não é o vilão do filme. A nossa vida hoje, ela é muito boa, ela é muito confortável e tem muitas coisas legais vindo aí. Quantas pessoas que nunca andaram de táxi e sempre andaram de Uber pelo conforto que o Uber representa? Pelo preço, pela acessibilidade que dá por causa dos algoritmos de lá. Uber não tem nenhum carro, Uber só tem tecnologia. Então, sim, tem muita coisa boa para a gente melhorar a vida de todos os nossos irmãos. Então, sim, é para relaxar, aproveitar e se dedicar, porque é uma vida diferente. Como foi? Imagina quando surgiu o celular, foi uma novidade. Quando surgiu o veículo a combustão, os primeiros carros, na Inglaterra, você era obrigado a contratar uma pessoa para ir a pé na frente do seu carro com a bandeira vermelha para ninguém ser atropelado. Então, sim, a gente assusta, a gente surta, né? A gente cria situações que depois percebe-se que era ridícula. Onde você imaginou? Você compra um carro e uma pessoa para andar a pé na frente. Aconteceu. Então, sim, nós temos que estar abertos e aproveitar.
Vai ter coisas ruins? Vai ter deepfake, vai ter fake news, vai ter aí um monte de invasão, problema e tal. Mas o saldo certamente vai ser muito positivo para todos nós. Muito obrigada, viu, professor, por essa aula, né, de inteligência artificial. E a gente sai mais otimista, né, Vitor? Com certeza. E vamos, né, preservar o futuro através das ações que a gente faz hoje em dia, né? De se informar mais, de saber mais sobre tecnologia e operar de fato nessa nova realidade, né? Obrigada, Vitor. Obrigada, viu, professor? Esse foi o JF Entrevista, em que conversamos sobre a inteligência artificial. Eu espero você no próximo programa. Até lá!